Olá, sou o James Moraes do Escrever Poesia. E hoje eu vou te mostrar 5 benefícios da prática de escrever poesias. Vamos ver o quanto esses benefícios podem nos trazer mais proximidade, de lidar melhor com a nossa mente, tudo isso escrevendo poesias. É importante entendermos que a prática de escrever poesias, ela não se limita apenas a quem já escreve. Mesmo se você nunca tenha escrito um verso na sua vida, eu vou te mostrar que isso é possível. Porque esses benefícios vão nortear essa prática, vão dar mais substância, vão trazer mais sentido àquilo que a gente quer compartilhar, aquilo que a gente quer escrever, certo? Então, desde quando eu comecei a escrever poesia, eu percebi esses benefícios. E até hoje, quando vou escrevendo, eu busco objetivar, ver como esses benefícios podem vir através dessa prática. Utilizar esses benefícios como um meio de podermos estar mais ligados com as coisas, com a vida, tentar entender aquilo que acontece à nossa volta. Mas sem mais delongas, vamos lá para o nosso primeiro benefício de escrever poesia, que é refletir sobre a nossa própria vida, sobre o cotidiano. Hoje o mundo é assim, é correria, é pauleira, é trabalho, é estudo, é família e outras coisas que ela começa a demandar da gente. E no meio disso tudo, desse corre-corre, quem sou eu no meio disso tudo? Isso por experiência própria. Quando eu estava estudando na faculdade, eu estudava, trabalhava, tudo isso ao mesmo tempo. Então eu trabalhava o dia todo e chegava à noite, era faculdade, final de semana estudo e, cara, nessa correria eu não tinha um momento que eu parava para me ver, para refletir sobre mim mesmo, sobre como eu estava no meio de todas aquelas atividades que eu exercia. O que isso está trazendo para mim? Que sentido isso está gerando dentro de mim? Não apenas o conhecimento e a prática do trabalho e da faculdade, mas aquilo que nós como seres humanos perseguimos na nossa vida, que é sermos cada vez melhores naquilo que almejamos ser, seja na habilidade, seja internamente com as nossas emoções e com a nossa mente. Entender o que se passa dentro de mim. E foi ao escrever poesias que eu vi uma maneira de ter um momento do dia em que eu estivesse próximo de mim. 15 minutos do dia, 20 minutos, que eu parava para escrever alguns versos, para expressar aquilo que estava dentro de mim. Minhas reflexões do dia, aquilo que eu tinha aprendido naquele dia, meus sonhos, como eu via a vida. Buscar externalizar aquilo. Porque com a correria do dia a dia, nossa cabeça vai enchendo de coisa. E aí, se a gente não organiza essas coisas na cabeça, o que não é fácil de se fazer, porque a mente ela é complexa, a gente acaba perdendo até os nossos objetivos. Mesmo aqueles objetivos de vida, meu trabalho, minha carreira, nos estudos, relacionamentos, mas também tem aqueles objetivos internos. Aquilo que é só nosso, aquilo que é íntimo. Então a poesia trouxe-me essa possibilidade de me enxergar naquele dia. Isso acalmava o meu dia. Geralmente eu fazia isso no final do dia. Eu chegava em casa, ou às vezes no início do dia. Ou entre o trabalho e a faculdade, quando eu tinha um tempo, eu gostava de escrever. Porque isso me trazia uma tranquilidade. Me trazia um momento que eu respirava. É igual para quem joga futebol. Cara, tá lá naquele primeiro tempo de 45 minutos. E vou ser melhor. No segundo tempo, aos 40 minutos, aquela decisão de final de campeonato nacional. E tá empatado os dois times. Quem fazer o gol ganha. Cara, aquele momento ali o jogador é a hora que ele mais corre, que ele mais dá de si mesmo. E fora que ele já correu o jogo inteiro.
Mas aquele momento, na hora que ele para, na hora que o juiz apita, que tem aquele resultado, parece que é aquele momento que respira. Por mais que ou vai continuar o jogo, ou ganhou, ou até perdeu, mas é um momento que respira. E no nosso dia a dia é assim, às vezes é uma batalha, é pauleira. E a poesia é esse momento de respirar, de se olhar para dentro, como se olhar no espelho e tentar ver aquilo que nos inspira dentro de nós, aquilo que às vezes vamos deixando de lado por causa das outras demandas externas que vão chegando. A gente tem que saber lidar com as duas. Acho que esse é o nosso desafio de vida. Então, refletir sobre nós mesmos e colocar isso em palavras numa poesia nos dá muito mais clareza de quem somos. Nos dá mais liberdade até de tentar compreender certas coisas que muitas vezes no corre-corre a nossa mente ela fica embaralhada em tentar entender. Então, esse é o primeiro benefício e, ao meu ver, hoje em dia, no nosso estilo de vida, é o principal. Porque quando paramos para nos ver, vamos ver que os outros benefícios eles vão ser consequência disso. E muitas coisas na nossa vida mudam quando olhamos para nós mesmos, quando temos esse momento. 15 minutos por dia pode parecer pouco em 24 horas. Mas a poesia nos leva a um estado de consciência onde não tem tempo. Esses 15 minutos fazem muita diferença. Muita diferença. Faça o teste, você vai ver. Vamos lá, para o segundo benefício de escrever poesia é capacidade de organizar melhor os nossos pensamentos. Porque se eu vou escrever uma poesia, eu preciso me organizar interiormente primeiro, antes de colocar ali no papel. Por mais que seja aquele processo da poesia de só jogar ali no papel para depois organizar e formar os versos e estrofes, a gente precisa ter uma base já dentro da gente, uma certa linha, um pouco ordenada, para que aquilo vá fazer sentido. Porque por mais que jogamos as palavras no papel, depois somos nós mesmos que vamos ter que revisar, que corrigir aquilo ali. E aquilo precisa estar coerente com o que eu penso. Então, a nossa mente, ela é assim, ela é complexa, ela é cheia de coisas, ela não para. Teve algum momento da sua vida que a sua mente parou de pensar alguma coisa? Não tem esse momento. Só que, às vezes, ela está um pouco turbulenta, ou muito turbulenta, cheia de coisas, pensamentos que circulam na nossa cabeça e parece que não tem fim, parece que não resolvem. Mas tem momentos que ela está mais calma, mais branda, os pensamentos não param, mas a gente sente que está mais leve, que está mais tranquilo. Imagine um rio, aquele rio calmo, que a gente escuta aquele som da água bem calmamente entre a selva. Imagine um cenário assim. Mas agora imagine o mar turbulento, aquele tanto de onda, aquela coisa toda, aquele barulhão. Imagina, qual que desses que te deixa mais calmo? Então, os nossos pensamentos, eles precisam ser ordenados. É um exercício praticamente de vida inteira que a gente tem. Dominar essa nossa mente. Dominar no sentido de poder ordenar nossos pensamentos, de deixá-los mais claros, como se fosse numa mesa cheia de cartas, e ordenar essas cartas. Fica muito mais fácil. Então, os nossos pensamentos, eles têm que ser controlados por nós. E colocar eles num papel, principalmente aquelas coisas que ficam martelando na nossa cabeça, nos traz mais capacidade de entender aquelas coisas. Que se só ficar na nossa cabeça, a gente não entende. Então, escrever uma poesia sobre uma ideia, sobre um sentimento, sobre uma emoção elevada, sobre um momento inspirador, isso faz com que a gente até compreenda melhor, porque aquilo no papel fica mais impregnado, fica visível, fica mais ordenado, mais classificado.
E quando a gente vê, a nossa mente compreende melhor. É como se fosse um esquema, porque a poesia fala muito com poucas palavras. Isso para a nossa mente é muito bom. Imagina falar sobre amor. Se for fazer um livro sobre o amor, sei lá, centenas, até milhares de páginas. E vai ficar até complexo de entender. Mas tem poesia sobre o amor, artistas consagrados, ou de pessoas que escrevem no seu caderninho diário. Falar sobre o amor fica muito mais possível de se entender, com menos palavras. Por quê? Porque a poesia ela tem esse poder de sintetizar as coisas. Sintetizar as coisas é fazer com que os pensamentos estejam mais ordenados. Você já viu os famosos haikais, que são versos, pequenos estrofes japoneses? Se não, procura no Google, você vai encontrar muitos. São 2, 3 linhas no máximo, onde falam sobre um assunto em poucas palavras. É interessante ver que a nossa mente ela consegue conceber aquilo, começa a matutar, começa a aprofundar, porque eles, de uma maneira lógica, eles tentam, através desses poucos versos, explicar coisas profundas. Isso precisa organizar a mente. Então, poesias sintetizam ideias, sintetizam sentimentos e, por isso, passa de uma maneira muito, muito, muito mais prática. A gente pode aprender mais com a poesia, se inspirar muito mais do que, muitas vezes, ler um livro completo sobre determinada ideia ou assunto. Desde que nós aplicamos isso na nossa vida, né? Para que a gente constate o aprendizado. Mas isso seria um assunto para outro vídeo. Então vamos lá para o terceiro benefício de escrever poesias, que é lidar melhor com as emoções. Já parou para perceber que as nossas emoções é como se fosse uma rosa com várias pétalas? Cada pétala ser um tipo de emoção. Nossas emoções têm muitas nuances, muitas, como se fosse uma escala de cor. Entre o verde e o azul, existem muitas variações de verde e azul. Se pegar do branco ao preto, que seria uma escala de cinza, tem muitos graus de cinza. Então, é muito variado. Existem muitas variações, muitas formas de perceber as nossas emoções e vivê-las e compreendê-las para que tenhamos um maior equilíbrio de vida, maior equilíbrio das nossas emoções. Se em determinado momento percebo que eu estou ficando meio alterado com determinada situação, eu posso perceber esse tipo de sentimento e tentar trabalhar para que eu evite chegar a um estado descontrolado daquela emoção, de fazer com que as nossas emoções estejam mais alinhadas, assim como vimos sobre os pensamentos. Só que há uma diferença nas emoções. Há um fator que, ao escrever poesia, vai ajudar com que as nossas emoções estejam mais calmas. Por quê? Porque é impossível escrever poesia quando as nossas emoções estão alteradas. É impossível porque uma emoção alterada é uma falta de controle e ela vai influenciar na nossa mente. Então, buscarmos cotidianamente ter as nossas emoções mais tranquilas e tentar percebê-las, como somos e atuamos quando essas emoções aparecem. Geralmente nos pegam de surpresa. Então, numa poesia, podemos escrever sobre as nossas emoções. Podemos expor, mas sempre buscando o melhor aspecto delas. Porque assim, com a poesia, nós podemos aprender. E aprendendo sobre as nossas emoções, podemos assim ter um melhor controle delas. Também é uma tarefa de vida. Imagina dominar completamente as nossas emoções. Nos daria um poder enorme. Buscar serenidade, buscar mais contemplação da nossa vida, buscar compreender melhor as coisas que nos acontecem, sem que as nossas emoções se alterem e influenciem aquilo de maneira negativa, porque vai impedir o nosso aprendizado, vai impedir a nossa presença no momento.
Uma pessoa com raiva durante algum momento do cotidiano dela, ela não vai estar presente. Ela vai agir irracionalmente. Então, expressar-se em palavras, colocar isso ao escrever uma poesia, ajuda a desafogar as nossas emoções. Principalmente quando estamos naquele dia assim mais densos, né? Parece que as emoções estão mais embaixo. Se a gente coloca isso para fora, isso desafoga por dentro. É como se aquele ar que está preso na garganta, no peito, é como se ele saísse e desse abertura para que novos ares entrassem. A gente respirar mais tranquilo. A respiração, elas estão muito ligadas com as nossas emoções. Então, se a gente está ansioso, se a gente está depressivo, a gente está com a emoção alterada, não num estado natural de calma, de presença, a nossa respiração ela fica trancada. E se a gente não respira bem, nós ficamos sem energia, não conseguimos fazer o que nós temos que fazer bem. As nossas emoções não vão fluir da maneira mais correta. Está vendo como o emocional influencia em muita coisa? Então, um benefício de escrever poesia é que com a prática a gente vai compreendendo melhor as nossas emoções, aprendendo a lidar melhor com elas. Assim, a gente consegue estar mais presente nos momentos, aproveitar melhor o momento com o outro. É um dos melhores benefícios que escrever poesia pode te dar, um dos melhores. E com isso vamos para o quarto benefício, que é expressar-se melhor. A comunicação sempre foi muito importante. A maneira como nos comunicamos com o mundo é responsável por como as pessoas nos entendem. Nós não somos responsáveis por completo de como alguém vai ter a percepção do que estamos tentando comunicar. Mas nós somos responsáveis pela forma como nos comunicamos. Muitas vezes, se a nossa forma de comunicar não está coerente com aquilo que desejamos passar para o outro, isso vai gerar ruídos entre eu e o outro. E vai gerar uma incompreensão de ambas as partes. Essa incompreensão desnecessária pode fazer com que ambos tenham algum problema. Não conseguir resolver algum assunto, não conseguir, sei lá, fazer uma venda. Imagina, corretor de imóveis que está lá com o cliente no imóvel pronto para fechar, ele fala algo de maneira que não soou tão coerente quanto aquilo que ele queria passar. Ele perde a venda. Então, quanto mais coerentes estamos, melhor podemos nos comunicar, melhor o outro vai poder nos entender. Só que há um porém nesse processo de expressar-se melhor, que é o de nos entendermos melhor. Porque isso vai influenciar, olha só como esses benefícios estão ligados um com o outro. Porque se eu reflito melhor sobre mim mesmo, se eu tenho a melhor percepção e organização dos meus pensamentos, se eu aprendo a lidar melhor com as minhas emoções, então eu poder entender-me melhor faz com que eu consiga me expressar melhor. Me expressando melhor, eu consigo me ver melhor. Então, a comunicação efetiva, ela evita problemas. Uma das principais crenças que meus alunos escrever poesia, pessoas que vêm me perguntar sobre poesia, é sobre a vergonha de se expressar para elas mesmas, de colocar no papel palavras que às vezes vai achar cafona. Vou estar escrevendo sobre isso. Eu sou homem, vou estar escrevendo sobre sentimentos. Aí começa a gerar preconceitos e crenças que limitam. Então, expressar-se para nós mesmos é vital para que nós tenhamos uma qualidade de vida interior melhor. Há pessoas que têm medo de se olhar no espelho, de ficar na frente de um espelho, com medo dessa expressão de si mesmo, de ver como é o meu corpo, como são os meus movimentos, como são as minhas feições, o meu semblante. E isso também acontece ao expressar emoções, a colocar isso no papel. Então, antes de tudo, o maior benefício de expressar-se melhor é de aprender a se expressar melhor para si mesmo.
de ser o melhor para si mesmo. Tem uma filósofa que eu acompanho, chamada Lucilena Galvão. Esses dias ela contou uma história interessante, que é sobre a questão dos presentes de casamento. E, geralmente, há pessoas que ganham presentes, copos, talheres, taças, e deixa aquilo guardado no armário, aquelas coisinhas bonitinhas que ganha. E no dia a dia usa copo de extrato para tomar o seu leite, para tomar seu café. Mas as xícaras, as coisas bonitinhas, tá tudo guardado, para que aquilo não use e aquilo sempre fique conservado. Mas para ela mesma, no dia a dia, ela usa o copo de extrato. Ou seja, a gente tem que buscar o melhor para nós mesmos, expressar-se melhor para nós mesmos. Isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida, porque faz um total sentido você se expressar melhor, você vai se ver melhor, vai se entender melhor, você vai ter mais compaixão e paciência consigo mesmo. Tem pessoas que são muito exigentes consigo mesmo, travam quando não conseguem realizar algo. E a expressão que tem para si mesmo é de derrotado. E isso impede de aprender, impede de crescer como pessoa. Simplesmente porque para si mesmo não se expressa bem. Então a poesia, ela vai nos mostrar a nós mesmos. Colocar as palavras ali, nossas emoções, nossos sentimentos, vão fazer com que consiga me ver melhor. No começo é estranho mesmo. Eu mesmo estranhava no começo, mas continuei. Porque no fundo eu vi que aquilo me fazia bem, me fazia ver-me melhor, me fazia estar melhor. Era uma capacidade de bem-estar. Era uma prática que ajudava com isso. Então, isso faz com que sejamos mais coerentes com os outros. Isso facilita a vida. Olha o quanto que escrever poesia pode nos ajudar. E com isso vamos para o quinto benefício, que é compartilhar ideias e sentimentos. Olha, já parou para pensar que a sua história de vida, uma forma como você vê um sentimento, como você sentiu algo, pode inspirar outras pessoas? Nós, como seres humanos, a nossa relação natural é com o humano do outro. A gente busca isso do outro. Por que que as biografias de pessoas de destaque são muito vendidas? Porque as pessoas buscam algo para se inspirar ali. E às vezes a pessoa faz um feito ali, um feito aqui na vida, e isso inspira outras pessoas a serem melhores. Com a nossa poesia, podemos fazer com que as pessoas tenham umas melhores inspirações na sua vida. Às vezes você passou por algum momento difícil, algum desafio, e você colocou numa poesia, no seu escrito diário, como você passou por aquilo, como você pulou aquele obstáculo. Outra pessoa lê, pode ser que o problema é diferente, mas aquilo vai mostrar para ela que outra pessoa superou um desafio. Ela também pode resolver os problemas dela. Porque a poesia, ela carrega nela mesma a nossa essência, a essência de quem escreve. Porque o que escrevemos ali fica impregnado. É uma parte de você que está ali. As pessoas vão sentir você. Isso é mais verdade do que qualquer outra coisa. Porque se você viveu um sentimento ou sentiu uma emoção elevada, pensamentos que te trouxeram sacadas da vida, te trouxeram ideias claras, sonhos, isso inspira outra pessoa. Isso pode te inspirar você mesmo. Imagina você escreve uma poesia agora e daqui 10 anos você lê. Você está num momento inspirado do seu dia, você viveu coisas boas, você está leve, está bem. Suas emoções, sei lá, você está pensando coisas boas e você passa aquilo para o papel. Daqui 10 anos você está em um momento meio atribulado, aquele momento assim que parece que a vida está meio assim sem sentido, e você lê aquela poesia, aquela poesia vai te levar àquele mesmo estado de emoção, de bem-estar que você estava no momento que você escreveu. E você vê, cara, nesse momento eu estava bem.
Por que que agora é uma fase da vida, mas eu posso extrair desse momento forças. Eu posso extrair desse momento um aprendizado de que tudo tem um sentido e que se eu estiver passando por algum momento difícil, eu vou passar por ele. Então, inspirar os outros e a nós mesmos é uma capacidade que a poesia traz. E eu acredito que a melhor maneira que temos de ajudar as outras pessoas é trazendo inspiração para a vida delas. Fazer com que elas estejam mais inspiradas para seguir a sua caminhada de vida. Há também a ajuda de alimento, financeira, tudo é válido, né? São essenciais. Mas se tivesse um ranking sobre qual a melhor ajuda que podemos dar ao outro, é ajudar elas a se inspirarem mais nelas mesmas. Porque isso é um motor que dentro de nós não há nada que para. Todos nós estamos buscando por uma inspiração que nos faça melhores. Estamos sempre buscando isso. A nossa vida é cheia dessas coisas. Então, se vemos algo, consigo sintetizar um sentimento, um momento que eu vivi, aquilo me inspirou, eu coloco isso em palavras. Outras pessoas que leem também vão sentir isso. E as pessoas mais inspiradas, elas correm muito mais atrás dos seus sonhos, conseguem passar por obstáculos de vida, justamente e simplesmente porque algumas palavras de alguém que passou por algum momento bom, ruim, desafiador, pode inspirar alguém que vai também estar num momento assim. Mesmo que não esteja, uma boa poesia sempre nos inspira. E escrever poesias, além de inspirar quem lê, o maior beneficiado é quem escreve, porque ele ganha duas vezes. Ele se inspira a si mesmo e inspira os outros. O homem se realiza quando ele ajuda os outros homens a se realizarem. Não há nada mais gratificante que isso. Um serviço voluntário, um momento em que podemos dar um abraço para quem precisa. Isso faz com que nos sentimos mais completos. E quando colocamos isso numa poesia, isso fica impregnado nela. É inspirador para você e para o outro. Então, estes são 5 benefícios que escrever poesia traz para aquele que escreve. Tem mais benefícios, mas nesse vídeo vamos ficar com estes 5. Então, se você tem alguma dúvida, quer compartilhar alguma experiência, quer comentar sobre algo, deixe aí nos comentários. Vai ser um prazer poder falar com você. Falar sobre coisas que nos inspiram como seres humanos. Todos nós aprendemos. Você aprende, eu também. Então, é isto e até a próxima.